Tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Propósito. Hoje iniciando às 13 horas, falando Não Fale Palavras Torpes, capítulo 12 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? Então, não vou me delongar muito para que a gente não venha perder essa live, vou tentar gravar. Fique aí intercedendo, tá? Porque as outras duas a gente não conseguiu gravar, mas as meninas se comprometeram, fizeram um vídeo falando sobre o capítulo que a gente tinha falado essa semana, que foi o capítulo 9. E aí eu vou estar colocando lá no canal do YouTube, Café com Propósito, @regi.nacelli. E ali você vai ter a condição de ver todos os capítulos, estão todos na íntegra, com exceções de alguns que às vezes a gente não conseguiu gravar a live. Seja bem-vinda, Marli, seja muito bem-vinda, tá? Vai aí chamando tuas amigas para estar conosco. E aí, eu gostaria muito que você pudesse estar convidando, se você está assistindo essa live gravada, que você possa curtir, que você possa compartilhar, porque quanto mais a gente compartilha, mais o algoritmo vê que realmente é algo que tem valor, não é? E a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem muito valor. Não estamos aqui falando de nós, mas estamos aqui falando do nosso Senhor, do nosso Salvador. Tá certo? Então vou colocar aqui o nome da nossa live. Não fale palavras torpes. Esse é o capítulo 12 do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá bom? Já fixei aqui, seja muito bem-vindo, Clemente. E aí, hoje eu tenho uma convidada especial que vai estar aqui conosco. E já eu chamo ela, tá certo? Enquanto vocês... Vou chamar aqui as minhas amigas. Enquanto vocês chamam a de vocês, vou chamar as minhas. Vamos embora conhecer ainda mais da palavra de Deus, essa palavra que restaura, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos sustenta a cada manhã, a cada dia, né? Então, vou começar aqui com uma introdução que está em Provérbios 15:41, que diz: a língua serena, com seu poder de cura, é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. O escritor em Provérbios diz que a língua perversa quebranta o espírito. Não usemos a língua para ferir, quebrantar ou deprimir, mas para curar, restaurar e encorajar. Então a autora fala aqui muito, não é, dessa questão de nós usarmos a nossa boca para proferirmos vida ao invés de morte, não é? Então, quando ela diz aqui, que na realidade ela só está parafraseando, né, o Provérbios, que nós devemos sim usar a nossa língua para curar, restaurar e encorajar. Quantas vezes a gente tem visto aí tantas pessoas, não é, que às vezes a pessoa tá ali mal e aí a pessoa termina de deixar a pessoa pior. Em vez de dar uma palavra de ânimo, dá uma palavra que deprime ainda mais a outra pessoa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade do espírito para que a gente não venha a ferir, quebrantar e deprimir as pessoas, não é? Então, engrandecendo o bem sobre o mal. Não te deixes vencer do mal, mas domine o mal com o bem. Isso está em Romanos 12:21. A gente sabe que o mal, não é, muitas vezes quer nos vencer, né? Mas nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus que diz: vença o mal com o bem. Alguém te ofendeu? Que você possa fazer o bem para essa pessoa. Alguém falou mal de você, alguém levantou uma contenda sobre a sua vida, alguém falou palavras de maldição sobre você, que você diga: olha, meu irmão, eu te abençoo, né? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Não é? Às vezes é tão difícil a gente praticar o verdadeiro evangelho puro e simples, que na realidade, mais do que tudo, muitas vezes a gente renunciar à nossa própria vontade e às vezes os nossos direitos, né? Então, quando levantamos a nossa voz e dizemos: Senhor, nós te engrandecemos, tornamos
tomamos na realidade. Deus maior que todos os nossos problemas. Isso é o que Ele quer que façamos com o bem em nossa vida. Torná-lo maior que o mal. Essa é uma escolha que precisamos renovar constante e continuamente para que ela se torne um hábito em nós. A gente sabe que o hábito, ele só se concretiza se todo dia eu faço mais um pouquinho, todo dia eu estou ali, nutrindo aquele hábito. Se eu tenho um hábito, e na realidade é muito fácil a gente conseguir estar ali com os hábitos ruins, né? Às vezes comer doce demais, né? Às vezes falar demais, às vezes falar mal do outro, não é? Às vezes coisas da nossa natureza carnal, né? Nós temos facilidade, não precisa ninguém nos ensinar, a gente tem facilidade em fazer essas coisas, mas desenvolver hábitos saudáveis é algo que nós precisamos ser intencional para conseguirmos fazer, não é? É algo que vai contra a nossa natureza carnal e por isso nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, para que a gente possa dar frutos, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós sabemos que tudo vem dele, não é? Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Nós não temos condições de ir por nós mesmas, não é? Mas nós temos um Deus que nos ajuda, nós temos um Deus que nos favorece a dizer: filha, vem ser enxertado em mim. Quando você é enxertado em mim, você consegue sim dar frutos dignos de arrependimento, frutos que gerarão vida eterna, não é? Frutos que realmente redundarão em glórias a Deus. Então, superando a fortaleza do negativismo, né? Eu utilizo muito essa questão do ser tóxico, né? Mas a autora ela fala aqui do negativismo, tá? Em 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas feitas de carne e osso, carne e sangue, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas. Então, a Bíblia fala sobre fortalezas que são construídas dentro de nós, especialmente em nossa mente. Até que tais fortalezas sejam destruídas, elas vão nos causar problemas. Então, a autora diz o seguinte, que o Senhor mostrou a ela que uma fortaleza é como um muro de tijolos. Ela é construída com um tijolinho de cada vez, pelo revezamento de certos tipos de pensamentos que nós temos. Poderíamos dizer que por termos os mesmos pensamentos, né, o padrão de repetição de pensamentos, repetidamente, por um período de tempo, criamos sulcos na mente, né? Uma vez estabelecidos esses sulcos ou formas habituais de pensar e ver as coisas, se tornam muito difíceis de mudar. Por isso que hoje a gente vê aí uma geração, né? O inimigo tem investido nas nossas crianças, porque a criança ela está ali completamente vulnerável a tudo aquilo que está sendo colocado ali. Não é? Então, uma pessoa que de repente já tem uma certa idade, já tem certos padrões de comportamento, tem certos padrões de pensamentos, elas vão ter mais dificuldade de mudar os seus pensamentos, seja para o bom, seja para o ruim. Não é? Não que seja impossível, tá? Tudo é possível, mas a gente vê que há uma certa dificuldade em pessoas de mais idade e pessoas que estão acostumadas a padrões repetidos de hábitos, não é? Então, ela aqui menciona também sobre um relatório negativo, né? Ela diz o seguinte: e diante dos filhos de Israel infamaram. Eu até falei, será que ela está querendo dizer inflamaram? Mas não, infamaram no sentido de infamar, né? Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Isso está em Números 13:32. E aqui está falando sobre aquela questão, né, dos espias que foram ver a terra e eles viram lá gigantes. Eles disseram: não, a terra é boa, mana leite e mel, mas é uma terra que vai ser impossível de a gente conseguir lutar contra aqueles homens. Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos perto dele, né? Em outros versículos ele fala assim: além de não falar negativamente sobre as circunstâncias como os espias hebreus fizeram e foram corrigidos pelo Senhor,
também não devemos falar negativamente sobre outras pessoas, né? Então, às vezes, o que a gente vê são circunstâncias adversas, realmente. Os nossos olhos carnais vê, às vezes, coisas que não têm solução, aparentemente, humanamente falando. Mas o Senhor, Ele quer de nós uma fé que realmente ultrapassa aquilo que a gente vê, né? Porque o que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu creio. Então, se eu creio que Deus, de repente, tem aquele direcionamento para mim, por que eu vou temer os gigantes, né? A gente pode até sentir um medo, mas a gente não pode alimentar esse medo. E nem a gente pode declarar que nós não iremos conseguir, porque realmente há gigantes naquela terra, né? Então, ela fala também em relação a pessoas, né? Falar negativamente sobre as pessoas. Quem nunca, né? Tá ali na roda de amigos, fulana, tu viste cicrana? Olha como ela tá fazendo, olha o que ela tá, olha como ela tá sendo com o filho dela, olha o trabalho dela, olha como ela... Gente, quando eu comecei aqui na internet, teve tanta gente, tantas pessoas falando mal, dizendo, nossa, ela agora tá se mostrando, ela, quem é ela? Quem ela pensa que é? Nossa isso, nossa aquilo, né? E na hora, quando eu escutei o que as pessoas estavam falando na época, né? Eu fiquei, não vou negar, eu fiquei triste. Eu disse, nossa, fulano falou isso de mim. Mas depois eu disse, não, porque eu tenho um objetivo aqui na internet, né? Eu tenho um objetivo com famílias, eu tenho um objetivo com filhos, eu tenho objetivo e propósito com Deus. Então, é indiferente para mim se alguém fale assim ou assado acerca de mim, porque eu sei o que Deus pensa acerca de mim. E isso que a gente deve também estar cultivando no nosso coração. Se o Senhor te mandou, vá. Se o Senhor disse para você fazer, faça. Se o Senhor mandou você parar, pare. Mas a gente precisa deixar de estar escutando muitas vezes coisas que o inimigo coloca para nos entristecer e nos paralisar. Então, ela coloca o seguinte, você conhece alguém que seja perfeito? Já encontrou pastor perfeito, igreja perfeita, lugar de trabalho perfeito, família perfeita? Tudo ligado a esse reino natural tem um pouco de decadência, não é? Mas quando Jesus voltar, eu amo essa palavra que diz o seguinte, o que era corruptível se vestirá de incorruptibilidade. Aquilo que está corrompido vai deixar de ser, porque o Senhor nos vestirá essa terra, vestirá esse mundo com a incorruptibilidade dele. Então, o diabo quer que cada um de nós concentre em quantas vezes falhamos, em vez de quantas vezes acertamos. Quer que focalizemos nossa atenção no quanto ainda temos de andar, em vez do quanto já avançamos. Mas o Espírito de Deus quer que nos concentremos em nossas forças e não em nossas fraquezas, nas vitórias e não nas derrotas, nas alegrias e não nos problemas. Então a gente tem sempre uma questão aí que é antagônica, não é? Quem é um cristão, quem vive pela fé, vai sempre ver, vai sempre visualizar que existem gigantes para nós conquistarmos a terra que emana leite e mel. Mas o Senhor disse que estaria conosco até o fim dos séculos. Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, mas nós precisamos ter uma nova mentalidade, uma mentalidade de filho e filha de Deus, uma mentalidade de que não se deixa vencer o mal pelo mal, mas o mal pelo bem, que nós não devemos estar falando das pessoas, mas que nós devemos sim estar exortando em amor e também encorajando, curando, não é? Trazendo para perto, acolhendo. Gente, existe um poder maravilhoso, um poder extraordinário no amor. Quando a gente ama as pessoas que de repente possam estar vivendo uma situação que não há jeito para mim, elas começam a ver que há possibilidade. Então o amor tem esse poder restaurador. Assim como o Senhor, ainda quando nós vivíamos no pecado, Ele se fez pecado por nós. Ele simplesmente se entregou por nós, mesmo quando nós não merecíamos nada, mesmo quando nós nem pensávamos que existia a salvação. Será que eu preciso de salvação?
Não, eu já sou uma pessoa boa demais, eu não preciso de salvação, não. Eu não mato, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo. Que antes, gente, de eu aceitar Jesus, eu dizia isso. Não, mas eu não mato, eu não roubo, que grande pecado eu tenho. Mas aí, não é? Depois eu caí em mim e vi que eu era uma miserável pecadora, aquela que simplesmente tinha orgulho, aquela que precisava sim do amor regenerador do Pai, aquela que precisava sim ser lavada pelo sangue do Cordeiro, aquela que precisava sim do amor do Pai, da redenção, da salvação, da libertação. Gente, como é poderoso o amor de Deus, ele nos liberta. Ele nos liberta do mal, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta de nós mesmos. Então, toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, do jeitinho que a gente tá, a gente nunca vai sair da mesma forma, porque ele tem um poder restaurador de nos fazer novo, de nos fazer nascidas de novo. Então, é maravilhoso esse Deus e eu encorajo você a buscar a Deus. Você que de repente faz assim: olha, Regina, eu não tenho tanta certeza assim do amor de Deus por mim. Olha, Regina, eu não tenho tanta certeza assim que Deus exista. Eu não tenho tanta certeza assim que realmente vai ter uma eternidade, que eu preciso tomar uma decisão hoje de salvação e libertação, né? Eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para que só então eu possa viver com Ele. Se você tem essas dúvidas, eu faço um desafio a você. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra, até se você for cético, até que se você for agnóstico, que você diga assim: ah, eu vou ler assim só para ver como é, né? Eu tenho só uma curiosidade. E ali você vai andando, escutando, lendo aquela palavra. Não tem como aquela palavra não te fazer diferente, tá bom? Não vou me delongar mais, vou chamar aqui a minha convidada. Seja bem-vindo, todo mundo que foi entrando aí, que eu de repente não falei. Seja muito bem-vindo, permanece conosco e vai aí chamando os teus amigos, tá bom? Vou estar aqui convidando Leide, e aí que você possa estar convidando aí os teus amigos e as tuas amigas para estar conosco, tá certo? A Carlinha, Lorene, Simone, Nitinha. Cadê minha convidada? Deixa eu ver. Eu acho que tem que virar, amiga, a câmera. Às vezes acontece isso, né? Sarinha, seja bem-vinda. Agora! A paz, amiga, seja bem-vinda. A paz, Regina. Tudo bem, meu amor? Joia. E como é que você tá? Como é que está essa gravidinha aí? Estamos bem, graças a Deus. Amém, A graças gente costuma ter um ditado popular que diz que quando Deus está conosco, tudo vai bem, né? é verdade. É isso mesmo. Mas aí, amiga, Não importa as dificuldades. No mundo a gente tem tribulações diárias, mas o Senhor está conosco e nos faz vencer a cada uma delas, né? amém. Amém. Eu sempre costumo dizer que quando a gente pega um capítulo para a gente estudar, o Senhor coloca meio que a gente em, em situações que a gente Coloca a pode gente no exercitar, né? estreito. Vamos exercitar, filha. Você está falando aí tão bonitinho, tão lindo, então vamos exercitar para você falar com É verdade, propriedade, viu? né? A gente é confrontado, todos os dias nós somos confrontados, né? Mas quando a gente se dedica a alguma coisa, quando chama atenção, quando Deus coloca alguma coisa, é duplamente. Não sei se você sente isso também, mas tem as coisas comuns, mas tem aquelas que quando a gente foca, aí os problemas aparecem mais, nós somos mais confrontados, e aí a gente tem que exercitar realmente a palavra. É verdade, amiga. Então, eu gostaria que você ficasse bem à vontade para falar aquilo que o Senhor colocou no seu coração, né? As passagens aí, de repente, porque é como eu falei até com Leide logo no início, né? Esse capítulo, gente, capítulo 12 do livro, Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer, tem muita coisa para ser explorada, tem muito conteúdo. Mas, como eu falei para ela, amiga, vamos tentar ver se em uma hora a gente consegue, porque as lives têm caído. Eu não sei se é por conta que a gente está passando mais de uma hora, mas assim, eu creio que o Senhor aí está fazendo o sobrenatural dele. E aí, amiga, fica à vontade. Fale aquilo que o Espírito Santo lhe conduzir.
a gente vai falar só. O livro, na verdade, traz muitas situações, fala sobre a língua, e a Bíblia fala sobre a língua, né? Vou até citar já já as referências, quem quiser anotando, e depois, posteriormente, enfim, com mais calma e meditando, assim farão, né? E aí, não fale palavras torpes. Eu até comentei hoje com meu esposo, antigamente eu focava muito na questão de que eu pensava palavras torpes era apenas pornofonias, palavras feias. Mas na verdade não, né? Palavras torpes. E aí eu anotei aqui, segundo o dicionário e segundo o que a palavra, a escritura, ela traz e retrata, porque a Bíblia retrata palavras torpes. Mas no dicionário, palavras torpes significa desonesto, desconforme, vergonhoso, embaraçado, obsceno, desprezível, sórdido, nojento, repugnante e manchas de sujeira. Nossa. É, é bem complicado. E segundo a palavra, né, segundo as escrituras, o que é que Deus nos deixa como ensinamento? A palavra torpe significa palavra suja, apodrecida, linguagem indecorosa, né? E aí, quantas vezes a gente não se depara não só com a questão de pornofonia, a gente se depara com a postura da nossa boca, né? O coração, a Bíblia fala e nos traz a pensar e a refletir. A nossa boca fala do que o nosso coração ele está cheio, do que ele está plantado, do que tem semeado dentro do nosso coração. E quando a gente não vigia, a gente pode errar, pode pecar, né? Nós todos os dias somos confrontados com a palavra, né? E eu até comentei hoje, a cada vez eu ainda estou na parte do aprendizado, e o aprendizado ele é diário para quem quer, né? A Bíblia, ela está, graças a Deus, aqui no nosso país, ela está liberada para todos. Em todo lugar nós temos acesso facilmente à Bíblia, em casa, ou seja, no celular, ou seja, via internet. Nós temos a palavra de Deus. Né? Em alguns países isso já é proibido. Né? Mas vamos lá. Não fale palavras torpes. Como falei aqui, palavras torpes é tudo aquilo que é desconforme a palavra de Deus. Mas não é só uma pornofonia, não é só uma palavra feia. Então, quando o nosso coração ele está semeado de coisas boas, uma postura, uma pessoa renovada na palavra, nós vamos ter palavras boas para serem semeadas. A questão também que a palavra ela pode restaurar, ela pode salvar, ela pode curar, mas também a palavra proferida de forma ruim, ela pode matar, né? E o matar não é fisicamente, o matar ele é espiritual, né? Porque imagina, nós somos mães, e se a gente profere uma palavra para os nossos filhos, você é burro, como eu já ouvi muitas vezes uma mãe falar com o filho que ele era burro. Então, o que é que ela está proferindo? O que é que ela está destinando? Ela está destinando para o filho dela algo que não é bom, né? Que não é agradável, que não vai resultar lá na frente em coisas boas. Tá? Então, a gente pode proferir, usar a nossa boca e dizer, meu filho, você é uma bênção, preste mais atenção, olha aqui, ensinar de outra forma. Né? Então, a palavra torpe, ela jamais deve sair dos nossos lábios. Né? Os nossos lábios realmente foram feitos para sair o mais sincero e perfeito louvor a Deus. E as palavras torpes também são palavras que não traz vida. Por exemplo, numa discussão calorosa, você acaba falando coisas que não convém. Né? Que às vezes não é que você vai falar uma pornofonia, mas você pode falar uma palavra que machuque, né? Que não traz conforto, que traz, na verdade, um desconforto. E quando a gente está acalorada com as coisas, é melhor a gente se calar, né? Ter a sabedoria de ficar calada, do que a gente proferir, soltar uma flecha que possa matar. Na verdade, tem alguns pontos aqui que eu marquei no livro,
Mas diz assim também, eu coloquei, né? A nossa boca, ela deve expressar gratidão a Deus, abençoar vidas e não amaldiçoá-las, tá? Uma pessoa fraca, uma pessoa que caiu, não precisa que você as coloque mais ainda para baixo. Muito pelo contrário, se você tem uma amiga que errou, um irmão que errou, alguém, esposo, filho que errou, na verdade a gente tem que ter a palavra de sabedoria para instruí-los, para orientá-los e não colocá-lo cada vez mais para baixo, tá? Proferindo palavras que não convêm, que a gente lá na frente possa se arrepender, né, de ter falado, mas aí a gente pode se arrepender, mas na verdade já feriu e machucou a outra pessoa, né? Palavras vãs, palavras frívolas, palavras que não valem a pena e que não vão trazer para você, vamos dizer, uma boa conduta. Porque nós que somos cristãos devemos dar exemplo de uma boa conduta, e a conduta não é só física, ela é verbalizada, né? Então, imagina só, quando a gente está num ambiente e a gente solta, às vezes, uma palavra que não convém, as pessoas já olham a gente de banda, não é verdade? Não sei se você já passou por isso, mas assim, por falta de experiência ou por falta de maturidade, logo no início da conversão, muitas vezes as pessoas já sabem que a pessoa é convertida, já sabem que a pessoa é cristã, e aí tem uma conduta, uma palavra diferente do que realmente as pessoas aguardam e esperam, né? De uma postura de uma pessoa cristã. E a gente, eita, falei besteira. Não vigiou, não teve a vigilância. Isso acontece muito no início de uma conversão. E também acontece nas pessoas ainda que não tiveram o coração ainda realmente transformadas pela palavra, né? Ainda são pessoas ainda, vamos dizer assim, apenas religiosas, que ainda não vivenciaram, ainda não tiveram o verdadeiramente o nascimento novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque pelos frutos você vai conhecer a pessoa, né? Muitas vezes a gente não escuta dessa forma. Será a árvore, ela vai ser conhecida pelos seus frutos. E muitas vezes, por dar bons frutos, ela também é criticada, né? Mas é melhor, como você falou agora há pouco, né? No início, você falou sobre os pensamentos. Às vezes a gente fica muito sobre os pensamentos das pessoas, mas nós temos que ver realmente o que Deus pensa ao meu respeito, das minhas atitudes, não é verdade? Então o que importa é o que Deus realmente já sabe de nós, e que nós possamos reconhecer, Regina, as nossas fraquezas e as nossas limitações, né, para que Deus possa nos ajudar a caminhar nesse mundo. Nós ainda estamos em corpo físico, né? Nós somos falhos, nós ainda temos muito ainda para aprender de Deus, aprender com os exemplos que Cristo deixou. E muitas vezes a gente está desligado, desconectado disso, está distante disso. Eu costumo dizer nas reuniões que eu tenho dia de segunda-feira com algumas irmãs da igreja, que muitas vezes a gente sozinha é como se fosse uma pedrinha de carvão. A gente sozinha é bem facinho de se apagar, dá um vento forte e se apagar. Mas quando a gente se junta, se une uma com as outras, esses carvãozinhos, o fogo ele vai crescendo, né? A chama ela é muito mais difícil de se apagar com o vento do que quando uma está sozinha, né? Então, o caminhar, né, a caminhada cristã, ela nos ensina bastante, né, sobre unidade, sobre aprender com as mais velhas, mais novas, aprendam com as mais velhas, na conduta, na palavra. Né? E esse texto, que a Joyce trouxe sobre palavras torpes, ela é importante porque uma mulher mais velha, ela pode trazer as palavras de Deus para a mulher mais nova, aquela que a mais nova pode ser não só em idade, pode ser também aquela que chegou recentemente na fé. Né? Então, nós temos o dever de trazer para elas a palavra de Deus. Então, conduzir uma pessoa para o caminho de Cristo é uma responsabilidade muito grande. É uma missão que Deus nos deixou, é um propósito grande nas nossas vidas. Né? Eu até comecei a ler o livro
sobre propósitos. E quantas coisas eu tenho aprendido, né? E quantas coisas me chamam a atenção de que nós devemos realmente saber quais são os nossos propósitos aqui na Terra. Quais são os nossos talentos? A gente precisa se preocupar com isso. Não é? Qual é o meu propósito? Quais são os meus talentos? Qual é o talento que o Senhor me deu para eu usar e poder ajudar a minha irmã, o meu irmão, o meu filho, o meu esposo? Né? E às vezes na caminhada a gente está desapercebida disso aí. Tá? A palavra do Senhor diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra por si só não precisa nem que a gente venha destrinchar, desmiuçar. Já está dizendo que da sua boca, né, a sua vida, ela seja uma plena conformidade com a palavra, conformidade com aquilo que você aceitou ao receber Cristo dentro do teu coração. A dizer, eu agora sou uma nova criatura. Eis que as coisas velhas, olha, devem ficar lá para trás. E agora tudo se fazer novo diante de Deus. Então, que isso possa ser edificante para alguém. Porque já pensou a gente ser responsável por alguém que, olha, tá ali, né? Eu não gosto muito desse negócio de seguidores, seguidores, seguidores. E eu aprendi com o Joel que as melhores, né? A gente tem os melhores seguidores, que é bondade e misericórdia. E aí eu aprendi isso aí. No dia da live dela, eu fiquei encantada. A bondade e a misericórdia, eu nunca tinha parado para perceber quão grandioso é isso. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguem, me seguirão todos os dias. Então, eu fiquei impactada com isso. Eu gravei, guardei até hoje. Né? Então, que a gente possa ter essa bondade e a misericórdia com o outro também. Né? Então, que a nossa vida seja uma conduta de santidade, edificação, e que isso possa transmitir graça para outras pessoas. A minha conduta e a minha boca. Porque já pensou se eu for responsável por uma pessoa que me seguia, que olhava, ai, né, que legal, né? Ai, Regina é um amor, não sei como é que de repente eu começo a ter atitudes e palavras que destroem, e aquela pessoa se desvia do caminho porque ela ainda não tem as raízes fortalecidas em Cristo, né? Então eu sou responsável por isso. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando nós realmente reconhecemos isso. Eu tenho uma responsabilidade com o outro, eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa, eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo, no meu papel de cristã. Né? Falando demais, tu fala também, Regina. Fica à vontade, eu sei. Fica à vontade. Tem algumas referências que eu quero deixar aqui, que é em Colossenses 3 e o 8 e Efésios 5, o 3 e o 4. Em Colossenses 3:8 fala o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Então, despojai-vos, despreza, joga fora. Isso aí não condiz com a tua vida cristã. Muitas vezes a gente erra, a gente peca justamente pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Né? E a palavra diz, né? Meu povo perece por falta do meu conhecimento. Porque muitas vezes a gente está anos e anos na igreja e a gente realmente não estuda a palavra. Né? Ler é uma coisa, estudar é outra, examinar as escrituras é outra. Né? Então a gente erra muitas vezes. E praticar é outra também. Praticar é outra totalmente diferente, né? Mas porque eu posso ler e não praticar. Mas para a gente praticar, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, é um início. Estudar a palavra, buscar, né? É importante. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já sei que eu não vou conseguir praticar mesmo, não vou nem ler, mas calma aí, né? Às vezes você vai, começa lendo. O Senhor. É porque, na realidade, a palavra vai nos lavando, né? A palavra tem esse poder de nos lavar de dentro para fora, de trazer questionamentos que às vezes até então a gente nem tinha questionado, né? Poxa, de repente eu sempre fazia uma coisa e achava que era tudo bem.
mas de repente o Senhor, na sua palavra, me mostra, olha, isso aqui não é certo, isso aqui não é assim. E aí você começa a ser lavada por essa palavra, e começa a aceitar essa palavra, e começa a renunciar a coisas que não condiz mais com o jeito de pensar e agir de Deus, já que nós somos imitadores de Cristo aqui na Terra. Às vezes os imitadores meio troncho, né? Às vezes os imitadores meio caindo no meio do caminho, mas a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha, né? E o Senhor sabe que, assim, é um caminho, é uma jornada, não é do dia para a noite, não é? E que a gente, é como o Joyce colocou aqui, que eu até tinha falado aqui, né? Que o diabo quer que cada um de nós se concentre em quantas vezes falhamos, em vez de quantas vezes acertamos, né? Quer que focalizemos nossa atenção no quanto ainda temos de andar, em vez de nos concentrarmos em quanto nós já avançamos, né? Mas o Espírito de Deus quer que nos concentremos nas forças, né? Em nossas forças e não em nossas fraquezas, nas vitórias e não nas derrotas, nas alegrias e não nos problemas. Né? Ela está querendo dizer aqui, não é você florear, né? Romantizar, até porque a palavra de Deus diz o quê, né? Que é nas nossas fraquezas que o Senhor nos aperfeiçoa. Mas existe um equilíbrio aí, né? Em relação à palavra. Porque às vezes a gente está tão... Assim, eu estou me sentindo a mais miserável de todas as pessoas. E aí não tem como Deus trabalhar, porque você sempre diz que não tem condições, que não dá, você está aí paralisada. E às vezes a gente está bem lá em cima, achando, ó, como eu sou maravilhosa, santa, Santa Runa. Né? Então Deus quer que a gente chegue para o prumo e faça assim, ó. Você realmente tem pecados, você realmente precisa de mim e precisa se enxertar em mim. Eu preciso estar enxertado na videira. Essa palavra não sai da minha cabeça, minha gente. Eu preciso estar enxertado na videira para que eu possa dar frutos. Se eu estiver fora dessa videira, eu não tenho como dar frutos. Eu vou fazer força, eu vou trabalhar, eu vou suar, eu vou acordar cedo, eu vou fazer aquilo, vou falar com fulano, com ciclano, mas eu não vou conseguir. Porque eu não estou enxertada na videira. Mas se eu estiver enxertado na videira, eu posso sim dormir o sono dos justos e crer que o Senhor, ele vai prover aquilo que eu preciso. É fácil? Não. É, é simples? Não. Confiar é uma coisa tranquila? Não. Mas a gente precisa exercitar essa fé e essa confiança. E tem horas que Deus sai assim, ó, pegando e fechando todas as portinhas da nossa vida, né? Já que a gente simplesmente acha que são essas portas que nos provê aquilo que a gente precisa, o Senhor sai fechando. Pá, 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 pá. E depois ele diz, olha só quem é que traz, quem é que provê o que você precisa, né? O Senhor faz isso, né? Ele tem esse poder. Quando ele sabe que às vezes a gente é muito inquieto, às vezes é muito ansioso, às vezes tem muita energia para fazer, para fazer, para fazer, e o Senhor às vezes fala assim, ó, mas calma aí, porque eu vou prover aquilo que você precisa. Mas antes disso, esteja enxertado em mim, confie em mim, busque a mim, que você vai ver realmente que a bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E mais, né? E ele ainda diz o seguinte, salmista, e habitarei na casa do Senhor enquanto viver. O quanto é importante você permanecer, né? Quando ele fala na casa do Senhor, realmente é a questão de você estar ali, tanto no templo, quanto você está no Senhor, enxertado no Senhor. Independente de paredes, eu estou enxertado em Deus. Independente de pessoas, eu estou enxertado em Deus. Mas, como você mesmo falou, amiga, como Leide mesmo falou, nós somos um carvãozinho que precisamos que outros carvõezinhos estejam conectados ali. Por isso que é importante nós congregarmos. Quando a gente não congrega, é muito fácil, nós estamos muito vulneráveis realmente a cair. Né? Às vezes relativizar tudo, às vezes achar que, mas nada a ver, nada a ver. Ou se eu falo aqui de fulano, fulano fala de mim, e assim vai, é normal, é a vida, né? Mas o critério de Deus é alto.
E pelo critério de Deus ser alto, e nós nos dizemos filhas de Deus, nós precisamos nos submeter, né? E a submissão também não é uma tarefa fácil. É um De exercício jeito nenhum. diário. A submissão, minha gente, porque no final das contas ninguém quer se submeter, não. Essa carninha aqui não quer se submeter, não. Ah, não, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço, né? Mas o Senhor diz aí, calma aí, minha filha, porque você só faz e acontece se eu estiver com você e você estiver enxertado em mim. Porque se você não tiver, você faz e acontece para o mundo e daqui a pouco você desmorona, né? Mais ou menos assim. É bem assim, né? A nossa confiança tem que ser no Senhor, né? Por isso que a Bíblia diz assim, lança sobre vós, né? Lança sobre mim todas as vossas ansiedades. A gente anda muito ansioso, a gente às vezes esquece que nós devemos ter a fé, que é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam em Deus. Amém. Como você falou, às vezes a gente está tão fixado e firmado no eu posso, eu tenho força nos meus próprios braços, nas minhas mãos, e esquece de que quem tudo provê é o Senhor. Mas você falou uma coisa muito certa, e eu tenho aprendido isso. Às vezes é bem doloroso aprender, mas é necessário, porque se não for o Senhor que fizer, não for o Senhor que abrir, não adianta. Hoje eu escutei uma mensagem bem rápida, assim, meu marido passou, escutando um devocional dele, e falou assim, as coisas ruins não vão acontecer, vão sim. Porque o Senhor, Ele permite a gente passar por coisas ruins, para que a gente possa aprender mais dele. Algum ensinamento, algum propósito tem. É fácil? Não, como você falou. Não é fácil se submeter à palavra, não é fácil. E às vezes a gente não quer se abrir para isso. A gente não se abre, a gente não aceita. Mas a gente tem que aprender que a gente tem que se sujeitar à palavra, às vezes tem que sujeitar aquilo que o Senhor Ele quer nos mostrar para nos moldar e nos mudar no que é necessário. Né? Filipenses 1,6 diz, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Jesus Cristo. Então, a boa obra que o Senhor começa a completar em nós, seja por isso, pelas portinhas fechadas, seja por um momento muito difícil de saúde, mas o Senhor Ele vai completar, né, a boa obra que Ele precisa em nós, para que nós possamos nos gloriar, nos exaltar, mas para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado na nossa vida, né? E louvado seja isso, né, amiga? Eu agradeço ao Senhor, porque assim, num momento bem, bem difícil assim, eu falando, Senhor, aí você fez, amiga, vamos participar comigo do café? Propôs assim, ai meu Deus do céu, coisa boa, e eu tenho aprendido, né? Eu tenho crescido, porque Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, para os seus propósitos aqui na Amém. Terra. Amiga, Né? tu falou. Então eu louvo a Deus. Fala, Fala. eu falo, fale. Eu louvo a Deus, porque Deus tem usado você, como também você falou agora antes da gente iniciar esse momento, você falou, aquilo que Deus colocou no seu coração como propósito, vai em frente, leve, porque você está levando em frente a palavra de Deus, não é? E a gente tem esse caminho, a gente tem essa facilidade hoje, por que não usar realmente a internet e ao nosso favor as redes sociais de forma sábia, não é? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm ido para o precipício usando de má forma, né? Não de uma forma saudável, nem qualitativa, nem da forma mais correta a internet. Mas se a gente pode levar a palavra de Deus, a palavra diz que a gente tem que levar todo mundo, a toda criatura, a palavra de Deus. E se o Senhor colocou isso no teu caminho, no teu coração, prossegue. Não importa que as pessoas venham falar de você, ela quer aparecer, quer se dividir, não. Você está pregando a palavra de Deus, é isso que interessa e é isso que importa. Porque o seu propósito, o Senhor colocou no seu coração e a boa obra ele é fiel para completar até o fim, né, amiga? Amiga, eu recebo. Inclusive, eu fico sempre brincando com Deus. Senhor, o Senhor tem umas iscas comigo, amiga. Porque assim, não sei, Deus tem a maneira de trabalhar na vida de cada um, né? Mas assim, como eu falei, o Café com Propósito, ele iniciou de uma forma bem despretensiosa, né? Aquela coisa assim, vamos fazer, né? Vamos falar da palavra de Deus e tudo mais. Mas eu sempre digo assim, o Senhor me pega assim muito nessa questão do estudo.
Que aí, gente, toda vez que a gente faz o café com propósito, diga se não é, amiga. Primeiro a palavra não vem pra gente, a palavra vem pra gente, né? As experiências de viver essa palavra. Então, assim, o Senhor, ele continua trabalhando em nós, né? Às vezes a gente tá falando de uma palavra que a gente tá vivenciando isso e tem coisas que a gente ainda tá naquele processo. Ninguém tá aqui. Eu não estou falando simplesmente daquilo que eu já venci. Eu estou falando daquilo que eu tenho buscado em Deus forças para vencer, não é? Essa questão de ser transformada pela palavra, essa questão de ter cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente fala. Amiga, teve um dia na minha vida que eu realmente parei e fiz assim, meu Deus, quando as palavras estavam saindo da boca de uma pessoa que estava próxima a mim. A pessoa estava falando, proferindo uma palavra. Eu tinha aquela sensação de que tinha alguém na espreita, né, escutando aquilo para que fosse logo realizar aquilo que a pessoa estava falando. De que coisa, né? E aí eu fiz, meu Deus, como é assim, a palavra que sai da nossa boca é uma coisa tão poderosa, tão poderosa, né? Que até a gente faz um exercício aqui em casa. Você sabe as nossas emoções, tem dias que a gente tá, né, de boa, tem dia que a gente tá na bênção, né? E aí teve uma determinada coisa que eu falei que Letícia tinha feito um negócio, eu disse, ô filha, mas tu sempre isso, né? Aí ele olhou assim pra mim, peraí, mamãe, sempre não. Isso aconteceu agora, mas eu sempre não. Aí eu, nossa, filha, tá certo. Muito bem, filha. Graças a Deus que você alertou mamãe. Que você alertou mamãe. Que ela, não, mamãe, sempre não. Isso aconteceu agora, mas não é sempre não. Eu digo, filha, me perdoe, mamãe errou. Né? Então a gente exercitar isso na nossa casa, né? A gente trazer isso para nossa casa, né? De um estar vigilante com o que o outro está falando também, né? E de saber quem é você em Cristo Jesus, né? Às vezes você está falando com o seu filho e você instrui, filho, você é a coroa da criação de Deus. Filho, você nasceu para vencer, você nasceu para falar da palavra de Deus, para viver os sonhos sobrenaturais do Senhor. Aí você vai ali colocando realmente, abençoando seus filhos com a palavra de Deus. E essa palavra, gente, não é só porque a gente está falando, essa palavra é tão poderosa que ela entra no coração dos nossos filhos ao ponto de quando a gente errar, eles poderem nos exortar e dizer, não, mãe, não é sempre não, viu? Tá errado é que você tá falando. Mas assim, é Sim, lindo, gente, é lindo. A palavra de Deus tem esse poder, né, de nos exortar, né? E a gente precisa ter esse coração realmente humilhado diante do Senhor. Senhor, me humilho diante de ti. Porque às vezes a gente acha que está passando muito tempo, né? Ah, já faz muito tempo que eu sou cristã. Ah, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não. Nós estamos aqui suscetíveis a erro e precisando todos os dias da graça e misericórdia do Senhor. Precisa ter realmente esse coração humilde, né? Dizer que eu errei, eu preciso sim corrigir o meu erro. é verdade. Tudo isso é importante, né? A conduta, principalmente exemplo para os nossos filhos, né? São as nossas heranças, Não é? são as nossas flechas. Jesus. Coisa linda, viu? Olha, ser mãe é algo. Você tem um trabalho muito lindo, né? Com relação a isso, ajudar as mães a entender ser mãe dentro da palavra de Deus, que isso aqui é importante, né? Para que elas possam realmente saber lançar as flechas no alvo correto. Ultimamente eu tô muito assim, sabe? Porque o instinto materno tá bem aflorado. Oh, que lindo. Mas então, amiga, vê só. É, é, Outra coisa aqui, não importa se uma pessoa está agindo mal com você. Contar a todo mundo o que você está acontecendo, contar a todo mundo o que está acontecendo conosco, não vai melhorar nada a situação. Há somente uma coisa a fazê-la, melhorar. Voltando-nos para o Senhor e clamar pela sua ajuda. Veja que coisa linda ela colocou aqui, né? E eu até marquei. O que é que eu posso fazer? Melhorar.
voltando para o Senhor e clamar a sua ajuda, porque sozinha a gente não consegue, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E uma outra coisa que eu coloquei aqui como referência, porque a gente vai estar encerrando já por causa da hora, né? As referências, elas são importantes para que depois a gente possa refletir, né, dentro da palavra do Senhor, porque não adianta só a gente falar por falar, sem realmente estar dentro da palavra do Senhor, né? Mas que não fica as palavras só da gente, mas que fique a palavra realmente firmada, porque Deus deixou como ensinamento através dos seus discípulos, através de Paulo, né? Paulo escreveu aqui aos Efésios, coisa muito importante para o nosso amadurecimento na fé e na caminhada cristã. Efésios 5:3 diz: mas a impudência e toda sorte de impurezas ou a cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então, quando fala em nós não termos palavras torpes, fala justamente nisso aqui. Não falar palavras vãs, mas muito pelo contrário, ter nos nossos lábios, na nossa boca, ações de graças ao Senhor. Coisas que possam glorificar o nome dele. Não é? E quantas vezes a gente não sabe, eu mesmo, como exemplo, já me peguei falando coisas que não convinha no sentido de que, poxa, palavras que deveriam ser dentro da palavra de Deus positivas eram negativas. E às vezes eu era chamada a atenção com relação a isso. Mas aí é justamente isso, a falta da busca da palavra de Deus, porque quando a gente busca, a gente conhece, a gente procura ser mais assertivos, né? E a repreensão, quando vem, a gente aceita de bom grado. Quando a gente não tem isso da leitura, a gente não aceita, porque é como se aquela nossa conduta, ela tivesse certa. Ah, tá certo o que eu estou fazendo, não tem nada de errado, né? Mas nós, quando somos confrontados na palavra, não é, se não naquele momento, mas depois o Espírito Santo vem e dá uma regulada. É bem assim. Em Tiago, né, em alguns versículos fala: também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Mas muitas vezes a gente se gaba, né? Ah, porque eu sou, eu posso, eu sei, só eu que sei, só eu que faço. E na verdade não é assim. A língua ela é uma coisinha, um órgão bem pequenininho, mas ela pode trazer grandes consequências terríveis, né? Vede como uma fagulha põe brasas tão grande na selva. Ou seja, às vezes uma palavrinha pode incendiar uma floresta, não é? Então a gente tem que ter cuidado. Mas esse pequeno órgão aqui, que é a língua, né? Vigiar na forma que a gente fala, porque a forma que a gente fala também vai dar o proceder do nosso corpo. Tem um livro que é O Corpo Fala, né? Às vezes não é com palavras, é com o corpo, é o proceder. Ora, a língua é fogo, e o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Quer dizer, se a gente não tem palavras edificantes, nós já estamos contaminados. O nosso corpo todo está contaminado. Do nosso coração ele tem que sair coisas boas. Tem que contaminar as pessoas, mas de coisas boas. Incendiar de coisas boas, de coisas que realmente procedam de uma vida cristã, de uma postura que agrade a Deus, né? É fácil? É não. Ah, como você falou, quer ser a Santa Rona? Não, a gente está em busca da santidade. A própria palavra diz isso, né? Olha, vai se santificando, vai buscando. Você vai sempre ser assertivo? Não. Mas se você errou, reconheça e pede perdão. Até porque Davi, ele foi conhecido como segundo o coração de Deus porque ele reconhecia verdadeiramente seus erros e pedia ao Senhor perdão e misericórdia. E aí ele se consertava. Por isso que ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque era o reconhecimento de suas falhas. E entre os membros do nosso corpo contamina o corpo inteiro e não põe em chamas toda a sua carreira na existência humana. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga? Acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitonas ou a figueira figos? Tão pouco fonte de água salgada da água doce? Então eu encerro esse momento aqui da minha fala, não é, com
o que está aqui descrito em Tiago. Tiago deixou para a gente aqui esse ensinamento, que se de nossa boca sair uma fonte de água limpa, as pessoas vão poder beber, né, e não vão ser intoxicadas. Elas não vão ficar adoecidas, não vão ficar doentes. Tá? E jamais a nossa boca pode proferir palavras de bênçãos, palavras de maldições ao mesmo tempo. Nós temos que santificar a nossa boca. E através disso vamos trazer santidade para a nossa vida e para as outras pessoas também. Elas vão ser contaminadas de coisas boas. Vão ser contaminadas, vão ser contagiadas de coisas boas. Amém. Amém, amiga. Amém. Deus abençoe. Recebendo essa palavra nessa tarde, né? De exortação do Senhor sobre nós, né? De ter realmente, de não usar palavras torpes, lembrando que a palavra torpe não só diz respeito a palavrões, né? A pornofonias, né, amiga? Né? A palavra chique é essa, né, que eu aprendi hoje. Mas... Aprendi isso na faculdade, amiga. Tu acredita? A professora dizia, não existe palavrão, porque às vezes aquela palavrinha que a gente conhece, escuta muito no mundo falar, ela é bem pequenininha. Então não é palavrão. Sim. Então, são pornofonias, palavras incorretas. Muito bem, olha aí, aprendi um pouco mais de também português. Olha, Lady, não é só, também é cultura. Foi cultura, viu? Foi cultura. Eu aprendi. Mas, assim, realmente é as murmurações, né, amiga? Como você colocou aí a palavra suja, indecorosa, a palavra desconforme, né? Que não está conforme com a palavra de Deus, né? Eu até anotei aí. É bom a gente anotar, gente. Pega um caderninho, porque quando começar o Café com Propósito, você tem conteúdo aí para você estar sempre escrevendo, né? Tanto as questões dos versículos da Bíblia, depois para você pegar e tá ali conferindo, né, aquilo que a gente realmente colocou. Mas amém, amiga, pela sua vida. Glória a Deus, né, pelo seu sim, seu amém estar hoje conosco nessa tarde. E eu gostaria que você fizesse uma oração, né, uma oração aqui para nós, para que Deus continue nos ajudando a nos santificar, nos ajudando a ter esse espírito sensível, né, à voz do Espírito Santo, né, a realmente ter uma boca que não é amarga e doce ao mesmo tempo, né? Mas uma boca que realmente está ali sempre falando palavras de vida, né? Palavras de encorajamento, de acolhimento, de exortação, que às vezes o Senhor também nos coloca para exortar em amor, né? Quando a gente exortar no privado, né? Então, não no público, né? Eu acho tão incrível, assim, esse tempo eu tenho vivido e eu tenho visto muitos exemplos disso, sabe? No mundo mesmo, as pessoas, né, falando, sabe, em público, deixando a pessoa mais rasa que o chão. A pessoa falou uma coisa e o outro interpretou errado, aí aquela agonia, né? Aquela confusão, aquela contenda. E eu digo, meu Deus, realmente o mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus, porque o mundo não conhece essa maneira de exortar em amor, né? As pessoas querem exortar para machucar, para ferir, para colocar a pessoa no chão, mas não é assim o que Deus nos ensina, né? Deus nos ensina que a gente deve exortar em amor, né? Exortar porque o Senhor, Ele nos exorta com amor. O Espírito Santo é tão maravilhoso que nos convence, gente. Não é nós que vamos convencer ninguém de nada, não. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele é que faz esse trabalho. Qual é o nosso trabalho? Falar a palavra, ser transformado pela palavra, né? A gente pode, é o ID, né? O ID, sim. Ele é completamente uma missão para todos nós. Mas o vinde vai depender do Espírito Santo, né? Ele vai fazer o trabalho. Se essas pessoas vão voltar realmente ao Senhor. Hoje, então, amiga, pode orar. Fique à vontade. Amém. Amém. Senhor, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por esta tarde maravilhosa, pela luz da tua palavra em nossas vidas. Vem, Senhor, cada vez mais nos abençoando, nos ajudando a entender a tua palavra, a praticar, estar com o nosso coração cheio, Senhor, da tua palavra, que da nossa boca possa expressar, Senhor, verdadeiro louvor e adoração ao teu nome.
santo e exaltado. Pai. Que nós possamos aprender como mulheres de Deus a usar a tua palavra, a estarmos, Senhor, de acordo com aquilo que tu queres. Que da nossa boca, Senhor, não saia palavras amargas, mas saiam palavras, Senhor, de amor, de perdão, de ajuda. Abençoa-nos, Senhor, a ter sabedoria, Senhor, para conduzir a nossa boca da melhor forma, Senhor, a conduzir todo o nosso corpo, Senhor, para o louvor e honra e glória do teu nome. Senhor Jesus, que o teu nome possa ser glorificado através das nossas vidas, que cada uma pessoa, Senhor, que pude estar, Senhor, lendo a palavra, buscando neste momento, Senhor, possam ser transformados segundo a luz da tua palavra. Abençoa Regina, Senhor, com seu propósito neste momento, mas com um café com propósito. Que os teus propósitos, Senhor, eles possam, Senhor, dar continuidade, que a tua boa obra, Senhor, tu possa, Senhor, completar, Senhor, na sua vida, na sua família, na sua casa e em todos os seus propósitos e planejamentos, Pai. Que possam, Senhor, ser aprovados por ti. Pai, abençoa cada um que esteve aqui neste momento, Senhor, conosco, aprendendo a palavra. Me ajuda, Senhor, cada vez mais a realmente e verdadeiramente, Senhor, ser transformada pela tua palavra, que cada um possa ser transformada pela tua palavra, para que de nossa boca, Senhor, do nosso corpo não saia, não tenha, Senhor, coisas torpes, mas palavras, Senhor, abençoadoras, palavras restauradoras, renovadoras e transformadoras. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Continua conosco, nos ajudando, firmamos nossos passos. Que nós, Senhor, se cairmos, Senhor, tu possa olhar com teu olhar de misericórdia e nos levantar, nos reerguer. Que nós possamos seguir em frente, assim como tu fizeste com tantos e tantos ensinamentos na tua palavra. Nós possamos deixar para trás o nosso pecado, se fazer nova criatura em Cristo Jesus. Sermos transformados cada vez mais, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor. Porque foi tantos ensinamentos deixados na Bíblia, que nós possamos, Senhor, cada vez mais aprender de ti, Senhor. E também ajudar pessoas que estão, Senhor, caídas a ser restauradas e renovadas para o louvor, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque tu deixaste essa palavra como ensinamento de transformação. Nos ajuda a olhar, Senhor, com olhar de amor, com olhar, Senhor, de compaixão, de misericórdia, assim como tu tens, Senhor, bondade e misericórdia, Senhor, por nós, que nós possamos ter bondade e misericórdia, Senhor, pelos demais. Nos ajuda, não só hoje, mas sempre na nossa caminhada. Fica conosco, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo e por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha amiga. Glória a Deus. Vamos tentar aqui tirar a nossa foto. Vou desativar aqui os comentários. Meu Deus, ajuda a não cair essa live. Vou ajeitar os belozinhos. Vamos lá. 1, 2 e 3 e... Voltamos. Amiga, que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos que estão aí conosco conectados, que cada vez mais o Senhor possa estar nos ajudando a sermos transformados por essa palavra tão preciosa, né? E segunda-feira terminamos o livro, amiga, se Deus assim permitir, eu e Minha Boca Grande vai ser o último capítulo com Michele. Então, o tema é bem maravilhoso também, uma língua que cura. Tá? Vai ser dia 31/7, se Deus assim permitir, tá bom? Um beijo, amiga. Deus te abençoe tua casa. Todos fiquem com Deus. Tchau, tchau.